Esses dias eu tava lendo um livrão grande, assim. Eu tava reclamando sobre como ele era muito pesado. E daí meu pai me perguntou, Sofia, por que tu não compra um Kindle? Por que tu não usa um Kindle? Ele é muito mais leve. E eu fiquei pensando, um Kindle é legal. Ele imita papel, ele tem uma bateria incrível, tu carrega 1 milhão de livros ali dentro. Por que eu não uso um Kindle? E eu não queria usar um Kindle, eu não quero usar um Kindle. Por que será isso? Oi, meu nome é Sofia e eu gosto de falar bobagem, de falar. E hoje eu tenho uma pergunta. Vocês leem clássicos no Kindle? Porque eu tenho certeza que eu não leria. Isso me deixa preocupada. Por que eu não leria um clássico no Kindle? E não é pelo motivo que, porque o livro, porque a folha de papel, porque fizeram um estudo que acreditavam que a Capitu traiu as pessoas que liam na tecnologia, aqueles que liam no livro de papel diziam que ela não traía, então tem uma mudança na experiência. Não, tem outro motivo. E um motivo muito mais preocupante. No ensino fundamental, ler pra mim era uma forma de escapismo. Tipo assim, eu não tava sozinha, eu tava lendo Percy Jackson. Por mais que viver com a cabeça enterrada nos livros não exatamente elevasse o teu status social na escola, ainda assim, ele poderia ser uma forma de performance. Porque por mais que sim, eu amava as minhas fantasias, os meus romances, como uma pré-adolescente, às vezes eu só queria conversar no intervalo. Às vezes eu só queria um grupo de amigos pra estar comigo durante o recreio. E então, quando eu não tinha isso, os livros se tornavam um escudo. Eu não tava eu tava sozinha porque eu queria, sabe? Não porque eu não tinha amigos. Não, era a minha escolha. Eu que preferia me ocupar com o meu próprio mundo do que ter conversa fiada contigo. Eu tô nem aí. Eu nem tô sentada do lado desse grupo de pessoas pra ouvir a fofoca e fingir que eu tô lendo meu livro. Não. Mas é isso que eu falava pra mim, sabe? Eu falava pra mim mesma que eu queria ler e eu não queria fazer parte das relações sociais no colégio, no ensino fundamental. Era isso que eu queria me convencer e é isso que eu queria que as pessoas vissem. Era isso que eu buscava comunicar. É claro, eu ainda lia por um dia inteiro nos finais de semana, sabe? Eu gostava de ler, era uma atividade muito prazerosa pra mim. Mas isso não exatamente exime do fato de que eu tenho usado livros como uma ferramenta de performance há um bom tempo já. E a questão, eu não acho que eu tô sozinha nisso. E embora eu acabei de dizer que eu acredito que muitos de nós tenham usado os livros como uma performance ao longo das suas vidas, ainda assim, antes era uma relação inocente, orgânica, ela era natural, tu pegava o livro sem se preocupar se ele era de tal autor ou se ele era o mais popular do momento. Era só tu e o livro porque tu gostava daquele livro. Mas hoje em dia, principalmente com o crescimento do BookTok, tipo, book influencers, ler se tornou ainda mais um show. No ensino fundamental, e eu digo para contexto meio dos anos 2010, eu nasci em 2003, tá? Então, ensino fundamental era ali por 2010 e pouco. Ensino fundamental 2, assim, nono ano era que 2018, 17, não sei. Enfim, na década de 2010,
É estranho falar década de 2010. Ler não era exatamente descolar. Eu lembro de, às vezes, que eu escondia o livro que eu tava lendo debaixo da minha jaqueta, no meu colo, porque eu não queria que as pessoas vissem o livro que eu tava lendo, sabe? Porque eu tinha medo de ser julgada e às vezes eu era realmente. Mas hoje em dia, se eu tô no ônibus, a primeira coisa que eu faço é tirar o meu livro e exibir pro meio mundo que tá ali e ler, me sentindo extremamente intelectual. Porque... E eu gosto muito de ler nas viagens de ônibus. Eu me pergunto por quê. É porque passo o tempo e as viagens são longas? Ou porque eu gosto de que as pessoas me percebam como alguém inteligente e com bom gosto em livros e intelectual, entre aspas. Tá meio estranho falar porque eu sinto que minha garganta tá deslocada. Isso é possível? Enfim, eu queria identificar 2 fenômenos que estão ligados à performance da leitura. O primeiro é o BookTok e como ler se tornou algo lucrativo para algumas pessoas. Tu comercializa a leitura como um hobby. Isso é meio estranho, porque ler nunca foi sobre lucro. Ler foi sobre se entreter, sobre aprender, passar o tempo, o que quer que seja. Mas hoje é uma indústria crescente e rápida, tal qual, sei lá, fast food e fast fashion. E eu não sou a primeira a fazer essa comparação. Porque ela não é muito difícil de fazer. A quantidade de livros que tu tem de certos autores, Colin Hoover, que trazem uma narrativa superficial e que não agrega muito, é gigantesca. E eu não tô dizendo que livros precisam agregar alguma coisa. Livros são arte e eu não acho que a arte precisa ser útil. A arte se justifica em si mesma, ela não precisa te agregar conhecimento, ela não deve nada a ti. Mas numa audiência que só consome essa narrativa, falta algumas habilidades que são vitais pro dia a dia e que estão em decadência, que é o pensamento crítico e a interpretação. Tem até aquele meme do tipo, do tweet, tipo um tweet, uma pessoa twitta assim, não sei o que, eu amo milkshake. Daí outra pessoa responde, então tu odeia intolerante à lactose? e é muito engraçado porque eu já vi isso acontecendo várias vezes na internet, isso já me aconteceu, isso já aconteceu com amigos meus. As pessoas não sabem mais se comunicar. E eu não tô dizendo que é um problema tu ler Colin Hoover, eu não tô te pedindo pra ler Crime e Castigo. Eu só acho que quando a gente consome apenas esse tipo de literatura, nós estamos limitando a nossa experiência como leitores e deixando de desfrutar de uma coisa muito bonita da leitura e da literatura, que é essa construção da vida do leitor, que é a construção do teu pensamento crítico, que é a construção da tua visão de mundo. E eu acho que tá tudo bem em tu ler livros só por ler livros e por se entreter e por rir e porque tu gosta deles, da história. Mas eu acho que é importante que a gente entenda que essa não é o único objetivo da literatura. E que essa massificação da literatura desvirtua o seu propósito. Mas enfim, o segundo fenômeno que eu quero falar, que também tem a ver com a performance da literatura, é a performance da literatura daqueles que discordam desse movimento do BookTok e afins. Eu digo BookTok como um exemplo, tá? Ele não é a única coisa. Esse é o grupo que eu me encaixo, tá? Esse é um grupo que eu me vejo, então é uma autocrítica mais que outra coisa. Que é essa performance de um certo intelectualismo, de tu tirar
Tchaikovsky pra ler no ônibus, simplesmente porque é literatura russa. E como eu sou inteligente. Quando tu consome essas literaturas densas, essas obras que tem tanto a agregar, e tu só consome elas pensando em como as pessoas vão te perceber a partir da sua leitura, será que tu realmente tá compreendendo essas obras? Será que tu tá extraindo o melhor que tu pode delas? Porque eu tenho notado, não é uma coisa que eu faço conscientemente, mas uma coisa que eu percebi, um comportamento que eu tenho que mudar. Eu percebo que quando eu pego um livro pra ler, eu vou pra sala de estar. Eu moro com a minha família, tá? Eu vou pra sala de estar. Eu deixo a porta do meu quarto aberta para todo mundo ver que eu estou lendo. O que eu não faço quando eu tô mexendo no celular por 4 horas consecutivas. Ou seja, ler se tornou esse prestígio. Ler deixou de ser um ato natural e orgânico e se tornou um certo evento. É um evento. Eu estou lendo os clássicos. Eu estou lendo 5 livros por dia. São da cola em Ribeiro, mas são 5 livros por dia. Ler se tornou um ato extraordinário no meio desse mundo cheio de tecnologias, o que, de certo modo, é verdade. Quando todo mundo ao teu redor tá mexendo no celular, faz sentido que aquela pessoa que esteja lendo, tu fica pensando, pá, que legal, sabe? Quando antes era uma segunda natureza pra gente. Essa performance, ela tira o foco da crise que hoje nós temos da interpretação e da crítica e do pensamento crítico. Não tem uma conclusão exatamente para esses 2 fenômenos que eu apontei. Eu só consigo pensar na minha própria perspectiva e eu acho que eu preciso mudar isso em mim. Eu preciso voltar a consumir livros como uma criança. Eu preciso voltar a consumir livros por mim e porque eu quero extrair o melhor dessa obra, ou seja pelo entretenimento, seja porque eu quero realmente aprender alguma coisa mais profunda. E assim, eu tô lendo O Inferno de Dante. Nem sei se esse aqui é o inferno ou se é o purgatório. Enfim, eu tenho os 3 aqui. Tá do outro lado, ainda por cima. E esse aqui é esse é o inferno. Capa linda. Maravilhoso. Adoraria tirar da minha mochila e ler no ônibus, indo pra faculdade. Ai, que intelectual. Mas eu quero me desafiar a ler O Inferno de Dante no tablet. Porque se eu não consigo ler clássicos no Kindle porque as pessoas não vão estar vendo que eu tô lendo clássicos, então tem alguma coisa errada. Então, a minha experiência como leitora, ela tá em crise. Preciso voltar a desfrutar uma obra por ela. E enfim, esse vídeo é mais uma reflexão sobre como as coisas estão. É um jeito até de eu mesma mastigar as coisas que, tipo, eu mastigar melhor os meus pensamentos, porque às vezes a gente pensa e não consegue exatamente articular, e eu também não sou uma ótima oradora, mas eu sinto que quando tu tá falando, tu tá destrinchando a tua crítica pra uma câmera ou enfim pra alguém, é mais fácil tu visualizar os teus argumentos e visualizar o motivo do porquê tu acha tal coisa. E é isso, eu acho que a comunidade de leitores tá precisando ler mais clássicos no Kindle. Eu acho que essa é toda a reflexão que eu tenho por hoje. Seres animais hiperformáticos. E eu cortei o cabelo e eu tô obcecada. Enfim, beijo, tchau. Eu não sei nunca terminar um vídeo. Uau. Aliás, eu menti, eu vou continuar lendo o Dante nesse livro, porque, pelo amor de Deus, olha essa edição. Mas o próximo eu prometo que eu leio no tablet.